Boa tarde a todos. Mais uma vez, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sempre agradecidos pela oportunidade do lar, da vida, da família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, não pôr a candeia debaixo do alqueire, carregar a cruz quem quiser salvar a vida. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha, que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam os profetas, os pais deles. Evangelho de Lucas. E chamando a si o povo, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Evangelho de Marcos, semelhante em Mateus e João. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-vos como à vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Após isso acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quer seguir. Isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida para o triunfo da verdade, receberão a vida futura, prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então, nessa passagem, lembremos de sermos felizes quando os homens nos derem a ocasião de provar a sinceridade de nossa fé. Suportemos corajosamente as tribulações que a fé provocar para triunfo da verdade e sermos dignos de receber na vida futura prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. No capítulo anterior do livro Os Mensageiros, o caluniador, conhecemos a condição de Paulo, o caluniador no caso de Alfredo Ismalha, e a vitória espiritual de Alfredo, em um passo por vez, conseguindo perdoar seu ex-inimigo, tendo agora como irmão. O capítulo termina com a menção de Ismalha sobre a oportunidade do regresso de Paulo ao lar terreno, junto de uma de suas vítimas, para o resgate de amor. Aqui vale lembrarmos a fala de Aniceto. Há muitos anos, Alfredo conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento,
comparando situações e em seguida sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo, encontrando a virtude e a verdadeira iluminação. Muito bom esse aprendizado. No capítulo de hoje, Vida Social, à noite surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. André Luiz aqui, relatando a nós. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. Chegara a pequena família da colônia próxima, que pelas informações de Aniceto, demorava 3 léguas do posto aproximadamente. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens. A alegria era enorme, os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Sentindo-me assaz, insignificante ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. André continua, Logo aos primeiros instantes de conservação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao Sr. Bacelar: como ocorre o serviço? Bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. Compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias, não tenhamos ilusões. O novo amigo fitou André e Vicente com inteligência perguntou: foram médicos no mundo? Sim. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia, recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem um recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surja a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que reestabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra. E com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amidalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos a aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos dispostos a cooperar com ele em benefício ao doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sobre véus de profunda ignorância. E revela: a maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo
mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. A força de vivenciarem raciocínios confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens, montanhas de pedra onde o caminho é a gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal, e chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou: e o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres para fugir ao testemunho da verdade divina, nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado, e os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família, os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O Sr. Bachelard parecia disposto a prosseguir, mas duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia a respeito. Aqui temos um alerta quanto à nossa maneira de proceder à vida. Reflitamos esses apontamentos de Bachelard a nosso respeito, ou seja, a nós encarnados. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Bom, é isso. Jesus nos abençoe, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Boa tarde a todos. Vamos dando então sequência ao encontro dessa tarde e vamos iniciar com um texto de Hilário Silva, do livro A Vida Escreve, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, em que nós teremos muitos apontamentos para refletir. Chama-se O Merecimento. Saturtino Pereira era francamente dos melhores homens, amoroso mordomo familiar, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse a dor a consolar, aí estava de plantão. Não só isso. No trabalho era o amigo fiel do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades era um sorriso generoso, parecendo um raio de sol dissipando as sombras.
Por isso mesmo, quando foi visto de mão a sangrar, junto à máquina de que era condutor, todas as atenções se voltaram para ele entre o pasmo e a amargura. Saturtino ferido, logo Saturtino, amigo de todos. Suas colegas de fábrica rasgaram peças de roupa a fim de estancar o sangue a correr em bica. O chefe da tecelagem, solícito, conduziu ao automóvel, internando-o de pronto em magnífico hospital. Operação feliz, o cirurgião informou sorrindo. Felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em tempo breve. Longe desse quadro, porém, o caso merecia apontamentos diversos. Por que um desastre destes com um homem tão bom? Murmurava uma companheira. Tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões projetados ao solo, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem de ser a vítima, comentava um amigo. Devemos ajudar Saturnino. Cotizemo-nos todos para ajudá-lo. Mas também não faltou quem dissesse: que adianta a religião tão bem observada? Saturnino é espírita convicto e leva a sério seu ideal, vive para os outros. Na caridade é um herói anônimo. Por que o infausto acontecimento? Expressava-se um colega materialista. E à tarde, quando o acidentado apareceu muito pálido, com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam-no por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade de que fora objeto, sorriu resignado, proferiu palavras de agradecimento a Deus, contudo estava triste. À noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual do templo espírita que frequentava. Sessão íntima. Apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores. Consagrado ao serviço da prece, o operário, em sua cadeira humilde, esperava o encerramento quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, após traçar diretrizes, dirigiu-se a ele bondoso. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento, entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente. Excursão de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo. E continuou. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado esmerando-se no dever.
Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando, lutando, e o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas. Lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto amorável sorriso, compareceu pontual ao serviço. E porque o fiscal do relógio lhe estranhasse o procedimento, quando o médico licenciara por 30 dias, respondeu simplesmente: o senhor está enganado, não estou doente. Fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando fábrica dentro, falou alto como se todos devessem ouvi-lo. Graças a Deus. Temos aqui então essa profunda lição que Hilário Silva nos traz, nos mostrando o grande ensinamento da lei de causa e efeito, mas não o ensinamento daquele determinismo, não o ensinamento daquele karma, porque karma, na verdade, é entendido, né, pelo hinduísmo, pelo budismo, e tem uma correlação ali com punição. O karma seria uma punição. O homem torna-se escravo de renascimentos sucessivos e não tem a chance de reverter ou amenizar essa situação. Então, o karma, ele define um caminho de muito sofrimento sem possibilidade de reversão. É assim que entendem, né? No hinduísmo, no budismo, né? Mas bendita doutrina, bendito consolador prometido por Jesus, bendita doutrina que nos esclarece os ensinamentos de Jesus, nos levando à compreensão da lei de causa e efeito, que não está dentro de um fatalismo, que seria aquele destino estipulado, né, por uma causa divina, em que ninguém, nada poderia mudar, nada poderia alterar a ordem estabelecida, né? Assim como aqueles adeptos do determinismo, em que colocam tudo ali como um produto das circunstâncias, dos fatos, né? Excluindo toda e qualquer possibilidade do acaso e do bom uso do livre-arbítrio ou até do mau uso do livre-arbítrio. Né? Então, essas situações, elas estão esclarecidas para nós à luz dessa doutrina que nos esclarece os ensinamentos de Jesus, nos trazendo essa compreensão mais profunda da lei de causa e efeito, nos mostrando que nós, homens, somos os construtores do nosso destino e, de acordo com as nossas disposições íntimas, nós podemos modificar o nosso caminho, né? Determinadas coisas a que viemos sujeitos para melhor ou ainda agravando-as pelo bom uso do livre-arbítrio ou pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, buscando aqui nessa história, nesse relato do Saturnino, vocês vejam que ele tinha um temperamento muito violento, né? A ponto de que, irritado, castiga o seu empregado dessa forma, né? Colocando o braço ali na máquina de moer a cana, né? Mas foi um espírito que arrependeu-se. E nem sempre o crime leva a um arrependimento. Muitas vezes volta-se a novas encarnações
ainda com uma violência, com uma revolta tal, e continua um processo de crime. No entanto, Saturnino, muito arrependido no plano espiritual, ouvindo sempre os gritos da sua vítima, vendo aquela cena do caldo da cana misturado ao vermelho do sangue, e isso é um fato, nós sabemos que mesmo que a nossa vítima nos perdoe e em absoluto esteja ali junto de nós num processo de vingança, a nossa consciência trará sempre a presença, digamos assim, aquela presença plasmada, né, por nós mesmos, pela culpa, trará sempre aquela presença junto de nós, né, em que veremos aquele quadro constantemente, isso levando a um arrependimento muito grande, a uma dor muito grande, a um desejo de retornar a um corpo de carne e resgatar esse débito, que foi o que aconteceu com ele. Depois de muito sofrimento no plano espiritual, ele volta com boas disposições e se predispõe a buscar os ensinamentos esclarecedores da doutrina espírita. E com isso se torna uma pessoa do bem em todos os ambientes em que ele atuava, tanto no lar, quanto no trabalho, quanto na casa espírita em que ele frequentava. E a sua atitude no bem amenizou aquilo que estava determinado pela sua atitude, pedido inclusive por ele, para que o seu braço direito fosse triturado, para que ele se sentisse quite com aquela dor que ele havia causado àquele trabalhador. E o seu comportamento amenizou de tal forma as consequências daquela causa que ele perdeu apenas o polegar. Então, essa doutrina é abençoada porque ela nos tira dessa ideia do karma, né? E nos traz a responsabilidade, sim, a clareza, sim, do entendimento que nenhum de nós fugirá às consequências dos atos que praticamos, as consequências boas ou ruins, mas, ao mesmo tempo, nos esclarece que o amor cobrirá a nossa multidão de pecados, que é um ensinamento de Pedro, que continuou ali no seu trabalho, trazendo os ensinamentos que ele havia aurido junto a Jesus, e em determinado momento ele sintetiza aqueles ensinamentos dizendo: o amor cobre a nossa multidão de pecados, que foi justamente o que o Saturnino fez e deveria ser justamente o nosso empenho, o nosso intuito nesta encarnação que estamos tendo a bênção de viver. No livro Nas Fronteiras da Loucura, que nós vimos no encontro passado, nós temos também ali um apontamento interessante para trazermos de um grupo de jovens que, alucinados por uso de entorpecentes, de anfetamina, os 5 jovens num carro acabam cometendo ali, sendo vítimas de um acidente criado por eles mesmos, né? Especialmente pelo condutor, mas todos estavam juntos, né? Participando ali das mesmas situações. E os 5 desencarnam. E é dito ali que um daqueles que desencarna, que estava ali no início do uso desses entorpecentes, ele já fazia uso da maconha, estava começando com as anfetaminas, né? Estava experimentando as anfetaminas perigosas, e ele é surpreendido ali pela morte. A avó dele, que o amava tanto, quando pressentiu aquele desfecho tão difícil, colocou-se ali junto dele, mas ele totalmente alucinado pelo uso desses entorpecentes, não conseguiu captar
a inspiração que a avó lhe passava para que ele pedisse para que o motorista não dirigisse com aquela velocidade. Ele não captou, né? E o acidente se dá. E é colocado aqui que ele, olhem aqui, vamos pegar que o tempo não é tão grande assim. Olha, a morte, nestas circunstâncias, constitui impositivo da lei que ele não soube evitar, significando imperioso resgate das antigas faltas que culminaram no suicídio indireto. Então, vejamos bem. A morte, nessas circunstâncias, constitui impositivo da lei que ele não soube evitar, ou seja, ele poderia ter evitado essa situação. Evidentemente que ele poderia ter evitado essa situação. Evidentemente que ele poderia ter tido um tipo de um curso, né, um tempo de vida mais curto na encarnação, até como resposta, como consequência do suicídio indireto de uma encarnação anterior, que ele desencarna aos 40 anos por abusos que cometeu e então criou a condição de autossuicida indireto, né? E ele volta ali, mas não consegue, né? Estava já enveredando pelo caminho dos abusos. E o motorista, é dito que o motorista ele estava, olha, o nosso amigo buscava o acidente em razão da ingestão de drogas que se permitira. Então, só essas colocações que vimos aqui por alto já nos levam a deduzir, né, que nós vamos construindo o nosso caminho. Que tem sido construído, que foi construído ontem, está sendo construído hoje e continuará sendo construído. Então, cabe a cada um de nós o bom uso do nosso livre-arbítrio, a conscientização dessas leis divinas que nos regem, a reflexão profunda desses ensinos que nos chegam, para que eles não nos embeveçam apenas no momento em que acabamos de ler, acabamos de ouvir, mas que eles passem a fazer parte das nossas reflexões diárias, cotidianas, para que consigamos realmente, adquirindo uma clareza maior do que seja estar aqui no palco da vida, a bênção da reencarnação e o quanto devemos a Deus essa oportunidade. Então, agradecidos a Deus, com muita gratidão no coração, peçamos ao Pai que todos que vibram conosco, que tantos que estão em nossos pensamentos, que aqueles outros tantos que vivem situações tão dolorosas, possam sentir-se envolvidos pelas vibrações amorosas, que partem de todo o coração que conhece o poder da prece, que vibra amorosamente em favor do outro. Gratidão por essa equipe de Frei Fabiano de Cristo, que sob a égide do Cristo, tão devotadamente distribuem bênçãos em nome de Deus, em nome de Jesus. Com muita gratidão, que fiquemos em paz.